funcionamento, é uma situação muito complicada. E Constantino, obviamente, numa situação dessas, né, é aquela história, os pequenos e os médios, eles têm, né, muito mais dificuldade do que os grandões. E aí, pergunto ao economista Rodrigo Constantino, não sei se chegou a ver o que aconteceu com os bilionários americanos, né? Os bilionários ficaram quase trilionários. Aí você olha lá, o Bezos, por exemplo, saiu de 113 bilhões de patrimônio para 182, Elon Musk de 24 bilhões para 126 bilhões, Bill Gates de 98 para 119 bilhões. Então, para eles está fácil. Exato, né? Nem todo mundo está perdendo com a pandemia. Tem gente ganhando e ganhando muito, né? Claro, a solução não é, antes que a Amanda pense nisso, a solução não é tirar deles para distribuir. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo com um mecanismo de incentivos na economia, né? E o ponto que eu queria até jogar a bola para os outros economistas presentes, nossos entrevistados, é o seguinte: falou-se em confiança do consumidor e também é importante a questão dos investidores, né, para atrair investimento, porque senão a gente confunde e acha que é o rabo que balança o cachorro, né? Se estimular o consumo, aí vem atrás o resto todo. Isso é uma falácia econômica. A gente precisa ter poupança, precisa ter investimento para poder ter a confiança para consumir, né? Como o próprio Fábio Pina já colocou, se o governo ficasse distribuindo dinheiro e isso fosse positivo para o crescimento econômico, tínhamos o moto perpétuo. E os países que foram enveredaram por esse caminho acabaram muito mal, né? Então a pergunta que eu quero fazer é exatamente nesse sentido. Do ponto de vista mais macro, né, é fundamental retomar a agenda de reformas. Porque o governo gastou muito, teve ali erros, mas teve acertos, e a questão emergencial era importante. Mas vai ter que ir diminuindo, vai ter que fazer um fade out, né? Como é que fica para frente, né? Como é que é a perspectiva da FEComércio em relação à reforma tributária e a flexibilização no mercado de trabalho, que é muito engessado no Brasil, foi uma das medidas emergenciais para preservar emprego. Uhum. Pergunta que eu faço aos colegas: por que não flexibilizar mais e para sempre, já que isso poupa demissões? Olha, Rodrigo, eu acho que a gente pode flexibilizar algumas outras coisas. Vou te dar um exemplo. A telemedicina funcionou muito bem. Você dá acesso a pessoas em rincões do Brasil que nunca viram um médico de verdade. Coitados, viram médicos de verdade, mas nunca um médico tão bem informado e com tantos recursos como eles podem ver pela tela. Isso não dá para fazer uma operação, mas funciona muito bem para profilaxia, para uma série de coisas, né? Esse é um dos exemplos que a gente tem que realmente caminhar para a desregulamentação no país. Sendo bem pragmático, eu acho que a possibilidade agora é algo que a gente tem que trabalhar rapidamente até o final do ano, é a PEC emergencial, né? Porque é uma das coisas. Eu estou partindo da maior urgência para o ideal, né? Não temos um mundo ideal. Então, eu acho que a PEC emergencial tem que ser trabalhada, porque vai dar condições do governo reduzir gastos. A federação tem no caso de mais reformista, vamos pensar 2021, com algum grau de realismo, né? A federação tem uma preferência por fazer uma reforma administrativa antes, até para discutir qual é o tamanho do Estado. Para mim, está evidente que o Estado de 40% do PIB ele não é o Estado adequado. A gente não fala em Estado mínimo, tá, Constantino? A gente fala em Estado ideal. Para mim, está evidente que um país que cresce 1%, 2% ao ano nos últimos 30 anos tem algum problema de origem, né? Tem algum problema de fundo. E provavelmente isso é o crescimento do tamanho do Estado, que é menos eficiente que a iniciativa privada de forma geral. Eu não quero tirar todo o Estado da economia, isso não é razoável nem imaginar politicamente, talvez nem que economicamente seja ideal, mas que ele não pode ser 40% do PIB, acho que a maioria das pessoas já está de acordo. Por isso eu quero desenhar, a gente gostaria de ver desenhado o tamanho desse Estado menor. O Brasil já teve 20%, 22% do PIB no Estado e funcionava melhor, né? Então, é uma dica de qual é o tamanho que a gente pode atingir, não imediatamente, mas ao longo do tempo, perseguir isso. E com isso, criar esse arcabouço, né, de tributação. Eu também quero dizer que o Brasil é uma democracia, para bem e para mal. Se a sociedade votou num projeto mais liberal, ela votou num projeto de um Estado menor. Se no futuro ela votar num projeto de Estado maior, eu não gosto, mas se eles quiserem 50% do PIB na mão do Estado, eu lamento, mas aí eu vou ter que montar um arcabouço tributário para isso. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que começar desenhando o Estado que a gente quer, e me parece que para 90% das pessoas esse Estado é menor. O que não dá é querer
mais escola, mais educação, mais saúde, mais segurança pública, mais o Estado em tudo e também pagar menos impostos. Essa solução, ela é impossível, né? Essa eu chamo de solução de avó. Minha avó fala isso, tem que ter mais estudo, mais educação, mais segurança. Fala, tá bom, mãe, vamos pagar mais imposto de renda? Não, eu falo, bom, mas a solução é impossível. Eu também quero essa solução, como o Rodrigo falou. Eu também gostaria de ter descoberto o moto perpétuo, de estimula o consumo, você vai dando crédito, roda a guitarra, e aí você gerou a riqueza. Só é pobre quem quer no mundo, por uma decisão política. Eu quero ser pobre, eu quero ser rico. Isso não é verdade. Fabrício, é aquela história, não existe almoço grátis. Não, existe uma... Free lunch, não. A gente já viu, né, no passado, estímulo ao consumo, né, comprando carro em 80 meses, enfim, o que aconteceu. Então, obviamente, esse nem de longe é um caminho, né? A gente precisa realmente gerar riqueza e gerar valor, né, gerar dinheiro real na economia. Por exemplo, está agora entrando de capital externo, né, no país, até por uma questão dos Estados Unidos, está saindo um pouco de capital dos Estados Unidos. É bom o país, com certeza, entrar capital externo, mas por enquanto está entrando um capital especulativo, que entra e que sai com muita facilidade. A gente precisa ter geração de valor, dinheiro entrando, aplicando em empresas que geram empregos, enfim, a gente precisa ter isso, coisas reais, né? Eu falo, para todo problema complexo, né, tem uma solução simples e burra. Então não tem milagre, assim, só fazer isso que a economia anda. Se fosse tão simples assim, todos os países faziam. Então a gente precisa realmente de um plano e com certeza isso passa pelas reformas, né? Sem reformas, privatizar, né, entrar mais dinheiro no caixa do governo, sem acontecer isso em Brasília, vai ficar um pouco difícil. Para além do macro, vamos fazer a pergunta da internet? Vamos, deixa eu só responder a pergunta do Constantino ontem. Antes, queria deixar uma colocação no ar, né? Mas se você quiser, deixa você me convidar para um almoço, para eu ter um almoço grátis, viu, Constantino? Quando você vier ao Brasil, tá tudo certo. Você falou de tirar dos multimilionários. Na verdade, o Estado pode fazer isso e pensa em fazer isso. Até uma das propostas, uma das fases da reforma tributária que nunca avançou era taxar os dividendos. Hoje não se paga imposto sobre os dividendos no Brasil, que parece um pouco absurdo, né? São os multimilionários que ganham muito com isso. Essa fase da reforma tributária nunca foi apresentada, mas você pode taxar os dividendos e, por outro lado, reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, da empresa, o que seria inteligente também. O Trump acabou reduzindo o imposto dos multimilionários dos americanos, nos Estados Unidos, e agora o Joe Biden quer voltar a cobrar um imposto mais alto de quem ganha acima de $400 mil por ano. Enfim, essa é uma forma de tentar redistribuir um pouco, fazer quem ganha mais pagar mais imposto também. Mas voltando à minha pergunta... Vamos deixar então, acho que Fábio Pina e Rodrigo vão querer comentar a sua colocação. Porque não é, enfim, não é nem exatamente o tema, era só para responder ao Constantino, mas tudo bem. Não é aquele imposto sobre grandes fortunas, não. Desde que eu ganhe meu almoço, está tudo certo. Não é o imposto sobre grandes fortunas, não, que transformou o Gerard Depardieu em russo. Amanda, num país almoço globalizado. Grátis não existe, mas eu te convido para então almoço. Tá vendo. Não é grátis? Olha só, em relação a dividendos, é um bom debate. Mas, assim, o grande problema que eu vejo com dividendos, além da questão do mecanismo de incentivos, né, é uma dupla taxação. O dividendo, ele é o que sobrou após a empresa já pagar um monte de impostos e o acionista poder ter acesso ao recurso que ele investiu. Então, se você criar um mecanismo que desincentiva aportar dinheiro nas empresas, porque na hora que o acionista quiser retirar, ele vai ser punido duplamente, isso tem um impacto econômico também, né? Por isso, você reduz o imposto da empresa, né, do outro lado. E seria uma forma de equilibrar. Essa seria a proposta do Guedes, pelo menos a gente tem notícia nos bastidores, acabou nunca sendo apresentada, né? A gente ainda está patinando na reforma tributária. Vamos ver se chega. Sim. Pina, quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Esse assunto é um assunto para dias, na realidade, mas o Brasil já tem muitas peculiaridades que foram criadas ao longo das monstruosidades que a gente foi criando nos últimos 20 ou 30 anos no país. 98% das empresas está em simples ou lucro presumido. Isso não é um problema, isso é o efeito do problema, né? Foi a forma que os empresários conseguiram, de pequenos empresários, que são quase pessoas físicas, de minimamente empreender. E não é a carga tributária do simples que é baixa, é a dos outros setores que é alta. E para resolver isso, eu preciso reduzir o tamanho do Estado. Não tem milagre novamente. Mais importante que isso, há essa falácia, me irrita bastante a ideia de que eu tenho que tributar os ricos como se eles não fossem tributados. E aí tem sempre aquela história: helicóptero não paga imposto de IPVA e lanche não paga IPVA. Ainda que seja verdade que não paga IPVA, uma pessoa que tem um helicóptero, você já tem ideia de quantos impostos elas pagaram ao longo da vida? Quando um cara compra um carro mais caro, um carro de R$500, uma bela Mercedes, ele pagou mais IPI, ele pagou mais ICMS, ele já paga mais imposto de renda, porque eu presumo que a renda dele seja oficial, seja formal para fazer isso. Ele tem 25
imóveis. Isso é uma maravilha, isso não é ruim. Ele paga 25 IPTUs, ele deve ter um monte de funcionários para sustentar a manutenção. Se você me permite um dado nos Estados Unidos, porque aqui também isso pegou tração quando o Warren Buffett falou que pagava menos imposto que a secretária, o que é uma falácia, né? Olha só, se você tirar a compensação que o Estado dá para os mais pobres por meio de food stamps e um monte de coisa que tem aqui, né? Os mais ricos do andar de cima, 1%, chegam a pagar mais da metade de todos os impostos arrecadados líquidos pelo Estado. Mais da metade, 1%. Mas aqui a gente tem uma carga tributária regressiva, né, gente? O consumo é taxado muito mais. Quem é mais pobre, proporcionalmente, paga mais, né? Quer dizer, é muito injusto, é mal distribuída essa carga tributária no Brasil. A renda é pouco tributada, o consumo é muito tributado. Olha, eu tenho a impressão de que você pode melhorar o sistema tributário, isso é evidente. Mas eu não gosto dessas falácias porque elas induzem você a fazer uma reforma errada, uma reforma Robin Hood, uma reforma vingativa. Na realidade, eu ainda acredito que a maior parte... Primeiro, eu não gosto do conceito de justiça social. A gente tem que... O tributo não é só para fazer justiça social. O tributo é para gerar uma infraestrutura mínima para um país, segurança, justiça, uma série de coisas que tem que ser geradas. Uma parte desses tributos vai para você compensar, para você fazer projetos, porque nós somos seres humanos, você não gosta de ver a pessoa morrer nas calçadas, é evidente. Agora, isso se faz muito mais com o orçamento e com os gastos do que com a arrecadação. Né? Na realidade, se eu tiver melhorar a prioridade de gastos, eu resolvo esses problemas. Então, claro, eu posso melhorar a tributação, ser um pouco mais ou menos regressiva, mas os dados mostram que a justiça social se faz no gasto e não na arrecadação. Se o dinheiro for pouco arrecadado por dia, mas o pouco que for todo distribuído, está resolvido o mesmo problema.